Este é o segundo vídeo a respeito do texto do Nuno Monteiro sobre as monarquias e os poderes locais em Portugal. O texto está presente num livro chamado Elites e Poder, onde o Nuno Monteiro analisa diversos aspectos da história portuguesa, entre eles essa relação, entre as monarquias e os poderes locais, os potentados locais portugueses. Antes da gente avançar para alguns argumentos finais do Monteiro, no primeiro vídeo, alertar que no primeiro vídeo fizemos mais o panorama europeu a respeito do assunto. E neste segundo vídeo, eu vou dar mais atenção ao caso português em especial, até porque o Nuno Monteiro, em boa parte do texto, tenta expor qual é a especificidade portuguesa. Então a ideia um pouco é explorar esses elementos da especificidade portuguesa diante das outras monarquias europeias que o Monteiro apresenta. Tá? Em cima disso, é importante fazer uma breve recapitulação historiográfica, também antes de entrar na argumentação mais cerrada do texto, que o Nuno Monteiro faz referência. Trata-se do seguinte: durante bastante tempo, ao longo do século XX, na verdade desde o final do século XIX, a historiografia portuguesa salientou muito a centralização precoce da monarquia portuguesa. A monarquia portuguesa, desde os séculos XIII, XIV, segundo essa leitura, teria apresentado um grau de concentração de poder no centro da monarquia, na coroa, que a gente não viria nas outras monarquias europeias, ou seriam incipientes nas outras monarquias europeias. Quer dizer, Portugal estaria nesse sentido um passo à frente, e é justamente por estar um passo à frente que ele conseguiu expandir primeiro as monarquias, criou instituições de controle da nação, e na verdade há alguns problemas nessa leitura. Primeiro que exagera um pouco essa centralização de poder na mão da coroa. A coroa ainda tinha que experimentar muitas resistências a um processo desse gênero, e os poderes locais ainda tinham um peso bastante significativo. Então esse é o primeiro problema dessa leitura, que foi a leitura predominante até a década de 80 do século passado. O segundo problema é que mais ou menos concebia Portugal como uma nação avant lettre até, ou seja, como se fosse uma nação do século XIX lá no século XIII, no século XII. Isso é uma questão muito grave, um anacronismo realmente complicado. Na verdade, não é só a historiografia portuguesa que cometeu esse tipo de deslize. A gente vai observar em boa parte da historiografia ali da passada do século XIX para o XX, a tendência a ver as nações como uma espécie de entidades ahistóricas, que não se formaram através de um longo processo de construção de identidades, de instituições que caracterizam a sua coesão. Não, frequentemente a gente lê historiadores lá no começo do século XX que apresentam as nações como se fossem entidades atemporais, que sempre estiveram presentes e que apenas ali no final da Idade Média ganharam um Estado para expressá-las. Tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque na verdade as monarquias e as nações, elas se constituíram uma ou outra. Então isso é um ponto bastante importante. Tanto é que, como nós dissemos no vídeo anterior, o que não faltava na Europa do século XV e XVI eram monarquias compósitas, que não eram formadas por uma única nação, eram formadas por povos diferentes, inclusive com instituições próprias. Então essa correspondência entre o Estado monárquico e a nação é uma coisa que vai ser um pouco complicada, você pegar isso lá do final do século XVIII, do começo do século XX, e jogar lá para o século XVI. E o Nuno Monteiro tem plena consciência disso. Então há uma crítica, ele assume a crítica dessa posição. Entretanto, a crítica que se fez a essa posição, especialmente a partir ali dos anos 1980, 1990,
que em Portugal ganhou muita expressão com um historiador que é muito importante, tem trabalhos muito bons, que chama o Antônio Manuel Espanha, apresenta um contraponto que o Nuno Monteiro também coloca alguns senões, algumas críticas, né? O contraponto é mais ou menos o seguinte: olha, não, a monarquia portuguesa não era centralizada como as pessoas pensam, mesmo no século XVII, né? Quando ela foi engolida pela monarquia dos Habsburgos, né? Pela monarquia católica dos Habsburgos, e pelo contrário, ela se caracterizada por uma multipolaridade de poderes, né? Tanto em termos dos domínios senhoriais, quanto em termos dos magistrados que serviam essa monarquia, esses personagens, essas elites, né? Elas tinham bastante capacidade de resistir a alguns aspectos da autoridade monárquica. Então, essa monarquia era mais polifônica do que se imaginava. Essa monarquia, na verdade, até não conseguia ter o grau de coesão que um Estado moderno tem. No Estado moderno, quando falamos de Estado moderno, ou melhor seria dizer contemporâneo, ali a partir de meados do século XIX, ter um grau de coesão institucional muito maior do que essas monarquias. E o rei, na verdade, ele tinha que compartilhar o poder com uma série de outras instâncias, com uma série de outros corpos presentes no interior destas monarquias. Então, essas monarquias, na verdade, eram muito mais descentralizadas do que a historiografia até 1980, 1970 anunciava. Bom, o Nuno Monteiro não, de maneira alguma, ele descarta o trabalho do Espanha. Tá? O trabalho do Espanha é muito importante, e é um ponto de partida para ele, inclusive. Mas ele vai colocar alguns aspectos que, como ele mesmo diz nos textos, né, resgata em alguma medida a posição clássica, a posição da centralização. Mas resgata em alguma medida, né? Essa ideia de um Portugal ahistórico que existia desde o final da Idade Média, isso está descartado. Isso não está plenamente de acordo com os críticos da monarquia centralizada portuguesa, né? Mas eles, olha, em alguns aspectos a monarquia portuguesa ela tinha especificidades, aí que nós vamos entrar com a especificidade das monarquias portuguesas, que demonstram sim um grau de coesão do poder em torno do rei, talvez um pouco mais expressivo, ainda que não fosse essa centralização toda que se anunciava ali no século XX, mas um grau de concentração de poder em torno do rei um pouco maior do que a gente vê, por exemplo, na monarquia dos Habsburgos espanhóis. Contraponto um pouco aos Habsburgos espanhóis, que tinha então um conjunto de instituições que pulverizavam o poder, né? Não deixavam o poder ser tão coeso como ele parece ter na monarquia portuguesa, em especial a partir da segunda metade do século XVII, com a Restauração. Como vocês sabem, a partir de 1640, Portugal deixa de pertencer à monarquia Habsburgo, né? Já falamos sobre isso, inclusive, e passa, através da Casa dos Bragança, a ter o seu próprio, vamos recuperar um dos termos que já utilizamos, seu próprio estado dinástico, com os Bragança, né, que vão governar Portugal por mais de um século, né, por mais de um século e meio, aliás. Então, todo o século XVIII, até o começo do século XIX e na segunda metade inteira do século XVII. É essa especificidade e a defesa desse argumento de que a tese tradicional, apesar de ser exagerada em alguns aspectos, realmente é equivocada, ela mostrava algo que não deixa de ser constatável, que é um grau de organicidade em torno da coroa um pouco maior do que a gente vê em casos como, por exemplo, da Inglaterra, do Reino Unido, né? Ou mesmo, e principalmente do caso das monarquias Habsburgo, sejam elas as austríacas, a Casa de Áustria,
ou seja, a Casa de Espanha, a Casa de Castela, tá bem? Então vamos a esta argumentação que vai nessa direção, tá? Então, como dissemos, a grande questão é o resgate dessa singularidade da monarquia portuguesa, né? E, na verdade, a tese dele se concentra nessa ideia de que em Portugal, diferente do que a gente vê, por exemplo, em outras monarquias, mesmo a francesa, os corpos intermediários, ele resgata esse termo do Montesquieu, os corpos intermediários, os corpos políticos intermediários, têm um papel muito menor, em alguns casos francamente inexistente, do que a gente observa nessas outras monarquias, especialmente nas monarquias Habsburgo, tanto a austríaca quanto a espanhola, mas mesmo também no caso da Inglaterra ou mesmo da França, tá bom? Então esse é um ponto importante, né? O papel secundário ou mesmo em alguns aspectos a inexistência de corpos intermediários em Portugal. Bom, para avançar nessa tese, ele nos lembra que Portugal, ali no final do século, ali no final da Idade Média, na passagem dos séculos XII, XIII, XIV, Portugal não assimilou nenhuma comunidade autônoma. Isso é um ponto muito importante. Quer dizer, o território português, apesar de ser pequeno, ele era todo, na verdade, produto da expansão, né, de grupos aristocráticos do norte da Península Ibérica para a região sudoeste da península, né, tomando áreas dos islâmicos, né, dos reinos islâmicos, mas não assimilando as comunidades autônomas como tinha acontecido em outros reinos. Bom, vamos dar um exemplo bem claro de reinos que assimilaram comunidades autônomas formando monarquias compostas. Novamente, vamos voltar ao caso dos Habsburgos espanhóis. Né? O reino de Aragão, que compunha além da região de Aragão, ali no leste da Espanha, da atual Espanha, compunha também a Catalunha. E Aragão e Catalunha, formando o reino de Aragão, eles não foram conquistados por Castela, eles foram assimilados por Castela, com todas as suas instituições. As instituições, por exemplo, as cortes de Aragão não foram extintas, né, as cortes de representação de Aragão. Todo o sistema, digamos assim, de gestão do reino de Aragão, incipiente, é verdade, mas que já existia quando no século XV ele foi assimilado por Castela, né, através do casamento de Fernando e Isabela, eles se mantiveram. Então, é o típico caso onde houve uma assimilação de uma comunidade autônoma. A Borgonha, em algum sentido, na França, também foi de certa forma assimilada, apesar da Guerra dos 100 Anos dar um tom meio ambíguo para a coisa, né? Quer dizer, assimilada, mas ao mesmo tempo conquistada. Mas o fato é que ela manteve também uma série de instituições autônomas. Ela manteve o seu próprio parlamento, que é a sua principal corte de justiça, por exemplo. A mesma coisa com a Escócia no caso da Inglaterra. Para não falar dos Estados alemães, onde o processo de assimilação é mais frouxo e muito mais notório a permanência dessas instituições de um antigo poder político autônomo. Olha, em Portugal não existe isso. Não existe nada parecido com isso. É certo que o território português é pequeno, mas não existe nada, por exemplo, como a Catalunha foi, ou o Reino de Aragão foi para os espanhóis, ou como a Escócia foi para a Inglaterra. Nada parecido. Né? Há uma integridade maior. As instituições, existem instituições provinciais, vamos falar assim, ou instituições que na formação do reino mantiveram um certo grau de autonomia. Isso não existe. Né? Instituições que existiam em outro reino, uma vez assimilado, e mantiveram sua autonomia. Na verdade, isso só existiu quando Portugal foi assimilado pelos Habsburgos. Aí Portugal, como o Reino de Aragão, manteve todas as suas instituições, os seus conselhos, o seu sistema jurídico independente, né? as suas formas de representação a partir das cortes, dos estados. Né? Então, isso, mas durante 60 anos, então, Portugal fez parte, como uma antiga instituição autônoma, de um império compósito, né? De um império multipolar. Mas a partir do momento que ele se libertou em 1640 do mundo dos Habsburgos, ele retomou suas instituições originais, que não tinham desaparecido,
e permaneceu da forma como estamos tratando, né? Como uma entidade um pouco mais coesa do que esses reinos onde você tem uma pluralidade institucional muito grande. O campo da justiça, por exemplo, é claríssimo isso, né? Mas também no fisco, na organização militar, em vários aspectos. Então esse é um ponto bastante relevante que o nosso autor chama atenção. Além desse ponto, desde o fim da Idade Média, né, então, Portugal tinha uma certa homogeneidade institucional, tinha instituições que eram homogêneas dentro do reino. Como eu acabei de falar, nem todos os países eram assim, né? Sendo as câmeras municipais, né, o que em outros estados chamamos de comunas, no caso da França, por exemplo, os principais interlocutores regionais do poder central. Quer dizer, nós vamos voltar a esse assunto das câmeras mais para o fim do vídeo, mas ainda que as câmeras representassem realmente uma expressão de poder local que o monarca não podia de forma alguma desprezar, ele tinha que ouvir, e frequentemente ouvia, mesmo as câmeras instaladas fora da Europa, como aqui na América Portuguesa, ou na África Portuguesa, ou na Índia Portuguesa, existiam câmeras também. Ainda assim, a organização dessa instituição, dessas câmeras municipais, elas eram bastante parecidas em várias partes do reino e em várias partes do império, né? Claro, existiam algumas especificidades, principalmente no Porto e Lisboa, mas de forma geral era muito parecido, era muito similar. Então você tem uma certa homogeneidade institucional, mesmo nessa instituição, que seria a instituição que melhor representaria um poder local, que de certa forma dialogaria ou mesmo enfrentaria o rei em algumas situações. Isso é um ponto muito importante. Há uma homogeneidade institucional, é isso que ele está tentando chamar a atenção, tá bem? Eu pus até um mapa de Portugal antigo aqui, do século XVI. Esse talvez seja o primeiro ou um dos primeiros mapas de Portugal. Era muito interessante porque na verdade ele era visto no horizontal, não na vertical, como eu coloquei aí. Então já há uma preocupação, né, a partir do século XVI dos monarcas de fazer um trabalho de cartografia, né, para indicar o domínio do território. Tá bem? Bom, um outro aspecto que também pode se chamar a atenção principalmente agora, a partir de 1640, quando a Casa de Bragança assume o controle da monarquia, é que em Portugal, mesmo antes de 1640, as casas aristocráticas elas não tinham um poder econômico e institucional muito expressivo, com exceção da Casa dos Bragança. Os Bragança, até 1640, a partir de então eles se transformaram em reis, né? Era a única grande casa aristocrática portuguesa, né? Ou seja, ela tinha um patrimônio muito maior do que as outras. Ela tinha algumas instituições jurídicas, que eles funcionavam como juízes em seus domínios de uma maneira muito mais acentuado do que os outros senhores portugueses. Isso era uma coisa muito comum, por exemplo, no caso da França, né? Os senhores, até avançado no século XVI e pelo começo do século XVII, tinham atribuições jurídicas muito significativas no mundo francês, né? E mesmo no mundo espanhol. Em Portugal isso era muito menos acentuado, e a única casa que tinha atribuições desse tipo, por exemplo, tinha os seus próprios corregedores para percorrer o seu domínio, né, e distribuir a justiça, era a Casa de Bragança, né? A clientela dela era muito expressiva. Como ela tinha um território, para os padrões portugueses, muito grande, ela também tinha um conjunto de vassalos, né, de clientes muito expressivo. Então, realmente, a Casa de Bragança é um caso excepcional no mundo português. Mas, a partir de 1640, esse caso excepcional passa a ter um outro significado, porque os Braganças se transformam em monarcas. E a partir do momento que se transformam em monarcas, nenhum outro senhorio com o mesmo peso deles aparecem, né? Então, o que o nosso autor insiste é que depois de 1640, nenhum outro domínio senhorial
realmente era capaz de enfrentar os reis de Portugal. Nós sabemos que ainda no começo do século XVII, né, para não dizer tanto na Inglaterra, para não dizer durante todo o século XVII, tanto na Inglaterra quanto na França, muitas casas aristocráticas enfrentavam o monarca, né? E enfrentavam o monarca às vezes de espada na mão. Não podemos perder de vista que na França, no final do século XVI, nós tivemos uma guerra civil que foi conduzida de forma quase que independente pelos aristocratas ultracatólicos, né? Inclusive muitas vezes enfrentando o rei no sentido de implementar um projeto mais rigoroso de combate aos calvinistas, aos puritanos. Quer dizer, no começo do século XVII ainda existia todo um contingente de aristocratas franceses que tinham a sua própria força militar, eram capazes de gestar o seu senhorio de uma forma consideravelmente autônoma, tinham clientelas importantes, taxavam os seus vassalos, distribuíam a justiça, ou seja, tinham funções que nós consideramos hoje da soberania, né, do monarca. Isso no começo ali do 17. Ora, em Portugal você não vê nada parecido com isso, né? Durante todo o século XVI, XVII, XVIII, você não vê uma rebelião da nobreza portuguesa contra o rei. Se bem que nós temos que tomar um pouco cuidado com essa afirmação que eu acabei de fazer, porque na verdade houve uma rebelião importantíssima da nobreza contra o rei. A rebelião da nobreza portuguesa contra os reis habsburgos, né? Que levou inclusive o principal nobre português, que era a principal casa monarca portuguesa, ao trono. Né? Uma rebelião extremamente bem sucedida nesse ponto. Mas uma vez feita essa passagem, depois nós não vamos assistir mais isso. Né? E na verdade é um caso um pouco excepcional ali, porque no século XVI houve uma assimilação, por exemplo, de Portugal pelos Habsburgos. Naquele momento, 1580, não houve uma rebelião armada para isso. Os Habsburgos não precisaram, ainda que tenha ocorrido tensão que poderia ter levado a um conflito armado, isso não aconteceu de fato. Então nós não vamos assistir com muita frequência na história de Portugal desde o século XII o rei tendo que enfrentar os seus nobres com muita frequência, ou com a mesma intensidade, com o mesmo conjunto de problemas que nós vamos ver, por exemplo, o rei da França enfrentar o tempo todo até o século XVII. Né? A Guerra dos 100 Anos, vários segmentos da aristocracia francesa ficou do lado do principal adversário dos reis, né? Que eram justamente os reis da Inglaterra. Quando a gente estuda a história da Inglaterra, a gente vai ver isso também constantemente, a Guerra dos Dous Rosas, no século XV, em algum sentido mesmo a Guerra Civil. Então, essa agitação contra o rei, né? Que ela é muito mais frequente, muito mais intensa, né, para não falar do problema na Catalunha com os Habsburgos. Né? A Catalunha se rebelou no mesmo período que Portugal contra os Habsburgos. Uma guerra seríssima, que os Habsburgos tiveram uma dificuldade imensa para controlar. Então, isso é frequente nas outras monarquias. Em Portugal, isso é menos frequente e menos intenso, ainda que tenha tido essa rebelião contra os Habsburgos em 1640. E a partir de 1640, você não vê a monarquia enfrentando o monarca em nenhum momento, a não ser lá na frente, em 1821, quando as cortes, mas aí é um contexto completamente diferente, pós-Revolução Francesa, presença mais intensa da burguesia, você não vê a aristocracia enfrentando o monarca, colocando o monarca contra a parede. Isso é mais comum, inclusive na França, no século XVIII acontece isso. Né? Ali na véspera da Revolução Francesa, a chamada rebelião aristocrática coloca o rei contra a parede nos anos 80 do século XVIII. Então, isso é uma coisa que muito mais frequente, muito mais intensa, muito mais duradoura, né, essa agitação, do que em Portugal. Portugal não tem. Ou tem com uma quantidade de um sentido muito diferente e uma quantidade muito menor. Isso é um ponto que o nosso autor chama muita atenção. Quer dizer, a capacidade dos reis portugueses, sempre lembrando que Portugal é um lugar pequeno, né, não assimilou instituições autônomas
vindos de outras unidades políticas, e é exatamente por isso, especialmente o segundo aspecto, que faz com que o rei português tenha uma estabilidade, vamos falar assim, que os outros monarcas nem sempre têm, né? Então, esse é um ponto importante salientado pelos autores, né? A coesão em torno da aristocracia em torno do rei é muito maior, mas mesmo dos camponeses, quer dizer, Portugal, apesar da vida dos camponeses portugueses não ser exatamente uma vida boa, aliás, muito pelo contrário, são poucas as rebeliões camponesas em Portugal comparadas com a França, por exemplo, ou mesmo com a Espanha. Então esse é um ponto também a se chamar a atenção, né? O monarca português parece ter uma cotização em torno dele um pouco mais estável do que a gente observa em outras monarquias. Sempre lembrando que Portugal também é uma monarquia pequena, né? Uma monarquia de pequeno porte comparada com as outras. Também sempre é bom ter isso em mente, né? Porque sempre é bom ter essa coisa em mente. Bom, além desses aspectos, deixa eu ver se eu não deixei nada para trás, é isso. Sim, é importante chamar a atenção que a foto que está aí é da Vila Viçosa. Está citado, inclusive, no texto. A Vila Viçosa é a sede original da Casa dos Bragança. Não sei se é original, mas pelo menos desde o final da Idade Média, ali, durante o período renascentista, foi a sede dos Bragança. E esse prédio aí da Vila Viçosa, acho que é um prédio já do período em que os Braganças são monarcas, né? Eles mantêm as suas posses, né? Os seus domínios, mas pelo prédio, né? Que é um prédio para os padrões do século XVII e XVIII, um prédio bastante expressivo, né? Você já tem a dimensão da importância dos Bragança dentro do universo aristocrático português. Realmente é uma coisa bem curiosa, né? Isso que aconteceu em Portugal. Os Bragança eles têm uma proeminência frente às outras casas aristocráticas bem significativa. É bem verdade que isso também se acentuou durante o período do controle dos Habsburgos, né? Porque as outras casas que se aproximavam, digamos assim, dos Bragança, foram meio que sugadas pela corte de Madrid. Inclusive, muitos desses líderes dessas casas, os patriarcas dessas casas, foram morar em Madrid. E quando a rebelião aconteceu, né, da restauração, eles ficaram do lado do rei dos Habsburgo. E isso fez com que os Bragança pudessem eliminar essas casas dentro de Portugal. Quer dizer, houve ali uma espécie também de supressão de uma ou outra casa importante em Portugal em função dessa adesão aos Habsburgos, né, mais intensa que os Bragança. Então esse é um ponto também a chamar a atenção, como também isso ajudou que o rei de Portugal, Bragança, tivesse uma cotização em torno dele mais notória, né? Talvez um pouco mais expressiva do que outros monarcas tiveram, né? Isso é um ponto a chamar a atenção. Então, a suntuosa Casa dos Bragança na vila original dos Bragança, né? A Vila Viçosa. Bom, outro ponto que nós vamos chamar a atenção, que na verdade é uma continuidade do que nós estamos dizendo, é essa questão dos poderes senhoriais. Então, em virtude até desse caráter um pouco, digamos assim, dessa submissão dos aristocratas portugueses ao rei de uma maneira mais intensa, né, do que a gente vê em outras monarquias, ou pelo menos mais precoce do que em outras monarquias em algum sentido, nós podemos dizer que em Portugal, pelo menos a partir do século XVII, os poderes senhoriais não se configuraram como polos de resistência e de produção de uma identidade diante do poder central. Quer dizer, você não tinha uma identidade. Por exemplo, isso é muito forte na França, em alguns lugares da França. Na Bretanha, por exemplo, tinha uma identidade e tinha instituições próprias, né? Muito bem sedimentadas, mesmo ao longo do século XVII e XVIII, elas têm que continuar existindo. Só na Revolução Francesa mesmo, o poder central conseguiu suprimir essas instituições
que configuravam a identidade bretã, né, na França. Isso é uma coisa bastante notória. O caso de Gales, mas principalmente da Escócia, também é uma realidade. A Escócia manteve-se praticamente como um estado, uma monarquia autônoma, né? Tanto é que se falava em Reino Unido, Inglaterra, Escócia e Gales. Isso é uma demonstração muito clara de como a produção de uma identidade própria e uma que implicava uma certa resistência ao poder central era bastante clara na Inglaterra. Bom, isso em Portugal, a monarquia portuguesa não produziu. Né? Os poderes senhoriais portugueses não chegaram a tal ponto. Como disse, os territórios eram pequenos, as suas atribuições militares, por exemplo, eram pequenas. Muitos senhores franceses, só para dar um exemplo, mas também em Castela, em Aragão acontecia a mesma coisa, tinham o direito de governar tropas em suas regiões. Isso em Portugal, só 2 senhores tinham direito a isso em Portugal. Não era muito frequente, no caso português, o controle de tropas, né, por parte de um senhor. Né? Ele ser imediatamente colocado como o comandante hereditário de um certo pelotão, de um certo contingente militar. Ou mesmo eles não tinham muitas funções jurídicas. Como eu disse, os Bragança tinham. Mas o Bragança se tornaram um rei, né? Então isso é um ponto chama atenção. Quer dizer, ainda no século XVII isso poderia ser visto em outras partes da Europa. Na Alemanha, então, claríssimo, né? Até o século XIX, vários membros da aristocracia prussiana eram comandantes hereditários de regimentos, de pelotões. Isso é uma coisa, o exército prussiano foi se formando um pouco a partir desse controle hereditário da aristocracia sobre parcelas do exército. Bom, em Portugal isso era bastante menor, bastante diferente. Né? Você tinha 2 casos em que os regimentos estavam na mão de senhores, hereditariamente, mas a maior parte dos casos não. O que mostra, né, que foi bem sucedida toda a construção da identidade portuguesa. Essa questão da identidade portuguesa é muito curiosa. Eu até coloquei um quadro aí do Domingos Siqueira, que é um pintor português do século XVIII. É um quadro que mostra o famoso milagre de Eurique. Eu não sei se vocês sabem, mas segundo a lenda, né, lá no século XII, o primeiro rei de Portugal, né, o Afonso Henriques, ele teria combatido os islâmicos numa batalha que é um pouco mítica, na verdade, ali no centro do que é hoje Portugal. E foi ali que ele se consagrou como o governante português, como o monarca português. Na verdade, foi a partir dessas vitórias um pouco lendárias também, mas que devem ter tido algum escuro na realidade, que o Afonso Henriques conseguiu fixar a casa de Portugal e conseguiu se apresentar como rei, né? E foi reconhecido como tal pelos guerreiros que o acompanhavam, né? Pelos senhores territoriais que o acompanhavam. E isso teria acontecido não só pela vitória militar, mas porque um pouco antes de uma batalha, supostamente acontecida em Eurique, a imagem de Cristo, como mostra aí a pintura, teria aparecido para o Afonso Henriques e para a tropa, e teria sido um sinal de que Deus queria que Portugal, né, passasse a existir, vamos falar assim, e que o Afonso Henriques fosse coroado rei do contato portucalense. Né? Então essa coisa ficou muito forte na história da monarquia portuguesa. Era uma das lendas legitimadoras da monarquia, como dissemos, né? A monarquia ela sempre vai buscar também a sua legitimidade num sinal divino, e Portugal tem o seu sinal divino ali com essa aparição de Eurique, né? E que depois dessa aparição, inclusive, os comandados do Afonso Henriques teriam, que por sinal era borgonhês, teriam aceitado, né, consentido
que ele se transformasse em um rei. Então vocês vejam que esse tipo de lenda é fundamental para a construção das identidades. Né? E em Portugal você não tem muitas lendas desse tipo ligadas às famílias aristocráticas, você tem fortemente ligadas à monarquia. Por isso que eu pus esse quadro aí. Esse quadro aí faz parte de uma forma bastante clara aí, do esforço da monarquia portuguesa de se apresentar com essa dupla identidade, né? Porque é um quadro que mostra a bênção divina para o monarca, mas mostra também ali pelo posicionamento dos soldados e tal. Aliás, todos vestidos mais ou menos como soldados romanos, né? Um pouco romanos, um pouco renascentistas, uma coisa bastante idealizada. É claro que no século XII ninguém tinha essas armaduras aí que nós vemos na pintura, mas é uma pintura que mostra muito bem o programa iconográfico, o programa simbólico da monarquia portuguesa, né? Quer dizer, os outros nobres saudando Afonso Henriques e ao mesmo tempo Jesus vindo do céu e tal, indicando que era necessário criar uma monarquia, né? Que essa monarquia tinha uma bênção divina. Bom, uma coisa importante que o nosso autor chama atenção, eu acho isso merece uma observação mais cuidadosa, é que a monarquia portuguesa, ao longo dos séculos XVII e XVIII, ela teve uma configuração bastante curiosa. Ela estreitou no topo, ela fez isso, ó. Ela era assim, ela fez isso. Ela estreitou no topo, quer dizer, você tinha um grupo pequeno de grandes nobres, cerca de 50, e ainda assim, eles não eram nem comparáveis, né, em termos de poder e riqueza, por exemplo, a grande aristocracia francesa. Né? E você tinha ela estreitou no topo e ela expandiu na base, ou seja, você tinha um contingente de pessoas de origem plebeia, de origem burguesa, podemos dizer assim, para facilitar a conversa, que viviam nobremente, como se diz. Esse é um termo jurídico, tá? Viviam nobremente. Eles estavam numa posição de pequena nobreza, digamos assim, né? Então você tinha um conjunto de poucos fidalgos mesmo, né? Pessoas que eram reconhecidas, né? Uma nobreza muito antiga, imemorial, ainda que nem sempre fosse bem assim, e que essa nobreza ela compartilhava os principais cargos, os principais, como se diz, não só os cargos, uma série de outros benefícios, as mercês, como se dizia no jurídico português, distribuídas pelo rei, as principais mercês distribuídas pelo rei. Uma mercê podia ser, por exemplo, um governo de uma capitania na América Portuguesa, né? Então, a gente observa claramente, a partir do final do século XVII, por exemplo, governos de grandes capitanias, governos importantes no Império, seja na Índia, na África ou no Brasil, vão ser distribuídos por um grupo muito pequeno de famílias. Era muito mais diversificada a origem dos governadores antes da metade do século XVII do que foi depois. É um estreitamento da base. Eles vão ficar com os principais cargos, com as principais mercês. Em Portugal você não compra cargo. Todos os cargos são um ponto muito interessante também, que inclusive coloca água no moinho do Monteiro. Em Portugal você não compra cargo. Todos os cargos são doações do rei, né? Que mostra, né, essa articulação, essa cooptação das principais famílias aristocráticas em torno do monarca. Então, mas essas famílias vão se estreitando ali ao longo do século XVII, vão ficando poucas, vão ganhando os cargos mais importantes, os principais postos do conselho, do rei e tudo mais. E uma expansão da base, quer dizer, um grupo de plebeus que vai vivendo nobremente e vai sendo reconhecido dentro da vida municipal, principalmente, como uma gente diferente daqueles que trabalhavam com as mãos, daqueles que não viviam nobremente, que eram, digamos, plebeus, que tinham continuado plebeus mesmo. Ainda que esse grupo nem sempre fosse titulado, isso é uma coisa interessante, eles não recebiam títulos, né, exatamente, eles eram reconhecidos, digamos assim, publicamente, apesar que o termo é um pouco exagerado para o período, eles eram reconhecidos pelas suas comunidades como uma espécie de nobres, mas eles não ganhavam o título do rei necessariamente.
por vezes sim, por vezes não, mas ganhavam postos que indicavam a sua nobreza. Por exemplo, começavam a fazer parte, eram oficiais do Santo Ofício, ou ganhavam o direito de ingressar numa ordem militar. Essas coisas eram sinais de que ele não era uma pessoa como a ralé, tá certo? Então isso foi expandindo, esse grupo foi expandindo, foi ficando a pirâmide portuguesa que era assim, ficando assim, tá certo? Isso é um ponto muito importante para a gente entender a dinâmica em Portugal. É também uma forma de ascensão, mas que no topo mesmo era meio fechado. Né? Uma expansão nessa pequena aristocracia, vamos falar assim, dessa aristocracia de cunho quase que municipal, regional. Inclusive nas colônias isso é muito claro, né? Isso é muito claro, por exemplo, na Constituição, do que os pernambucanos do século XVII chamavam de nobreza da terra, que foi um termo que se utilizou para outros contextos. Mas é isso, quer dizer, os caras não eram nobres exatamente, mas para o padrão da América Portuguesa era uma espécie de nobre. Essa coisa, né, do senhor de engenho, né, que também não era exatamente um nobre, mas vivia nobremente. Né? O mundo português é cheio dessas nuances, muito interessante, inclusive, de serem analisadas, né? Então, isso é um ponto a chamar atenção, que né, esse estreitamento do topo, quer dizer, os grandes, são conhecidos como os grandes fidalgos, e essa base cada vez mais extensa. Como eu disse para vocês, os nobres não têm uma função militar muito preeminente em Portugal, ainda que eles não sejam excluídos dela. Mas os senados da Câmara, as câmaras municipais, os ordenamentos locais vão acabar tendo, né, na verdade chamavam-se ordenanças, vão acabar tendo uma função militar importante, inclusive de recrutamento. Então esse ordenamento militar, essas ordenanças eram um pouco municipalizados e às vezes davam chance de ascensão, como nós estamos vendo aí do caso do Matias de Albuquerque. Né? O Matias de Albuquerque, inclusive, chegou a ser governador do Brasil. Ele se tornou uma figura importante, conde de Alegrete e tal, a partir desse patamar mais baixo. Isso era raro, hein? A partir dali, ele viveu ali no meados do 17. Isso vai se tornar mais raro. Então, no patamar municipal existia sim essa possibilidade de surgimento de ordenanças e tal, mas os senhores, os donos de domínios aristocráticos, raramente tinham esse papel militar. E tem a questão da igreja. Né? A igreja em Portugal, sem dúvida nenhuma, era muito importante. Né? Ela tinha um papel muito grande, ela era uma grande proprietária de terras, muito maior do que qualquer senhor português. Ela tinha uma série de funções, série de atribuições jurídicas. Né? Os bispados, por exemplo, tinham tribunais, né? Tinha Inquisição, não precisa nem falar, o papel imenso que tinha no mundo português, né? No mundo jurídico português. Enfim, ela tinha forte presença na corte. A igreja, sem dúvida nenhuma, poderia ser interpretado como uma espécie de contraponto ao poder do rei. Né? Talvez um corpo intermediário. Né? Porque quando fala esse corpo intermediário, está falando justamente disso. Dessa nobreza, da igreja, dessas posições entre o rei e os súditos plebeus. O corpo intermediário tem esse sentido aí no texto. No Montesquieu, na verdade, tem um sentido um pouco diferente, mas não vamos entrar nessa discussão. No texto que nós estamos discutindo, os corpos intermediários eram isso. Esses setores notabilizados, aristocratizados, que faziam o contraponto ao poder monárquico e a ligação do poder monárquico com os plebeus. O que o nosso autor está dizendo é que esse corpo intermediário em Portugal não era lá grande coisa, que ele era muito mais fluido, né? Ele era muito mais pastoso, né? Ele operava muito menos como um corpo intermediário, capaz de inclusive deter o poder do rei, do que em outros casos, particularmente no caso dos Habsburgos. Bom, a igreja poderia ser considerada como o principal corpo intermediário, né? O principal elemento que detinha poderes que escapavam do poder monárquico. A própria Inquisição é um caso. Porém, o que o nosso autor chama atenção é que a igreja ela tem muitos conflitos internos, ela está muito dividida dentro do mundo português. As ordens, elas têm divergências, e as ordens elas estão orientadas, dirigidas
por lideranças completamente distintas, né? Por exemplo, as ordens beneditinos tinham um papel importante em Portugal, tinham um funcionamento, uma independência total frente aos bispos, e não tinha nada a ver com, por exemplo, com a ordem dos jesuítas, que também tinha um papel muito grande. Então a igreja é muito importante, mas ela também está muito fragmentada internamente por diferentes tipos de poder. O poder da ordem dos beneditinos, os próprios os cistercienses, que na verdade têm a regra beneditina, mas não são beneditinos. Você tem os jesuítas, que não tem nada a ver com a ordem dos beneditinos, tem outra estrutura de poder. E você tem o clero secular, os bispos, que são outro tipo de autoridade. Então essa igreja ela está realmente bastante fragmentada internamente. Isso faz com que o papel dela, capaz de amortecer o poder monárquico como corpo intermediário, não seja assim tão relevante como poderia ter sido se ela fosse mais coesa. E outro ponto importante é que a igreja portuguesa ela é consideravelmente regalista. Esse ponto há uma aproximação da igreja portuguesa por exemplo, com a igreja francesa, né? Ela tem uma independência frente ao papado um pouco maior do que a igreja castelhana, por exemplo, né? Então a igreja portuguesa sempre, apesar dos seus conflitos e tal, que não podemos imaginar que foi tudo uma beleza, mas ela tendia a se cotizar em torno do rei, até porque a origem dela era dessa nobreza que se cotizava em torno do rei. Então obviamente que isso acabava migrando, né? Porque quem era nomeado abade, bispo, quem assumia liderança na igreja eram justamente os caras de origem dessa nobreza que nós acabamos de falar, que se cotizou em torno do rei. Então esse é um ponto que o nosso autor também chama atenção, quer dizer, a igreja que poderia ser um corpo intermediário importante de resistência ao rei, ela acabou não sendo, né? Não foi tão existente assim, como em outros casos acontece, né? Então esse é um ponto bastante importante. Voltando a alguns aspectos, nós já falamos de alguma medida, mas vamos aqui especificar um pouquinho mais. Em Portugal, as províncias, por exemplo, não tinham instituições de raiz senhorial, por exemplo, conselhos, ou instituições jurídicas próprias, né, ligadas ao poder senhorial, não ligadas ao monarca. E, portanto, elas não funcionavam muito, essas instituições, como instâncias entre o centro e o poder local. Quer dizer, por exemplo, em Portugal, os corregedores, que eram os principais entidades, ou os ouvidores, no caso das colônias, que era a principal autoridade jurídica no mundo provincial, eles eram nomeados pelo rei, né? Não eram nomeados pelos senhores. Então o rei tinha um grau considerável de controle sobre a nomeação dos grandes cargos judiciários. Isso também acontece com os desembargadores. Os desembargadores eram juízes de segunda instância, vamos falar assim, né? Lá nas relações, por exemplo, a relação do Porto, que é uma relação importante, ou mesmo em Lisboa, a casa de suplicação e tal. Vamos dar esse exemplo, é bem interessante, porque os parlamentos, por exemplo, que os juízes mais elevados no mundo francês, eram cargos vendidos. O rei vendia esse cargo e o cara ficava ali com o cargo hereditário e vitalício. Os desembargadores em Portugal, que mais ou menos corresponde, né, ao principal instância jurídica portuguesa, né, a instância de recurso, né, jurídico, esses juízes superiores que estavam em grandes tribunais, como a relação do Porto, a casa de suplicação, a relação da Bahia, etc., eles não eram, diferente dos parlamentos franceses, eles não eram cargos vendidos e comprados. Eles não eram hereditários. Eram nomeações do monarca. É claro que a rede de clientela interferia nas nomeações, mas uma coisa é ter uma rede de clientela interferindo na nomeação da corte. Outra coisa é você comprar o direito de ser um parlamentar, de ser um grande juiz, e esse direito ser seu, independente do que o rei pensa de você, a não ser se você seja flagrado em franca traição. Então isso é um ponto que difere completamente. É isso que o nosso autor chama atenção, né? Esse tipo de cargo jurídico, vendido, hereditário, que se transforma num cargo de família, esse tipo não existe em Portugal. Os reis, ainda que os juízes, uma vez nomeados, possam ter um poder, a Espanha trabalha bastante isso, possam ter um poder, às vezes, significativo de contenção de algumas ações da monarquia, eles continuam sendo nomeados. Os filhos deles não serão necessariamente juízes.
né? Então esse é um ponto importante, né, de distinção de como se forma o aparelho da monarquia nos dois estados, no Portugal e França. E a França é considerada um caso em que o grau de controle do rei sobre a monarquia é considerável, maior, por exemplo, que na Inglaterra, certamente. Mas o rei de Portugal tem um controle sobre as nomeações dos principais postos jurídicos ou mesmo militares que o rei da França não tem. Então, isso é um ponto importante. Eu, pessoalmente, acredito que boa parte disso se explica primeiro pelo tamanho, né, do reino. É muito menor, não é só comparar os tamanhos. É muito menor o reino, porém, o império é grande. Né? E acho que a necessidade de controlar o império acabou sendo um ponto importante para que o rei mantivesse o controle desses cargos, por exemplo. Né? Quer dizer, era importante para a própria nobreza portuguesa esses cargos ficarem na mão do rei, porque evitava, por exemplo, que as elites locais, no caso da América Portuguesa, isso é muito claro a partir do final do XVII, acabassem por abocanhar esse tipo de cargo. Né? Quer dizer, o controle do rei por esses cargos acaba favorecendo uma certa elite portuguesa. Por isso que ela se cotiza em torno do rei. Sou eu que estou dizendo, não sou autor. Tá certo? Então são coisas que a gente tem que chamar a atenção aí de vocês, para vocês perceberem as nuances dessas monarquias. Elas não são todas absolutismo, precisa tomar cuidado com essas generalizações. Né? Bom, o último aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, essa coisa dos grandes tribunais, né? Com quase todos em Lisboa, inclusive o Tribunal do Santo Ofício. Olha que interessante, em Portugal, por exemplo, o único tribunal do Santo Ofício é Lisboa. Né? No mundo espanhol, não. Você tem Tribunal do Santo Ofício em Cartagena, você tem Tribunal do Santo Ofício em Lima, você tem Tribunal do Santo Ofício em Madrid, tem vários tribunais no Império Espanhol. Em Portugal, tudo concentra em Lisboa. Né? Há uma concentração dessas decisões de Lisboa. A própria questão das universidades. Né? Coimbra, Évora também para formar clérigos, mas Coimbra, principalmente, é a única universidade de formação de quadros em todo o Império Português. Não existe universidade na América Portuguesa. Na América Espanhola, como vocês sabem, tem algumas universidades. Então há uma fragmentação da própria formação da elite, em que em Portugal isso se concentra em Lisboa. São demonstrações de movimento da centralidade da monarquia. Né? Um outro aspecto, as cortes. As cortes são um correlato dos Estados Gerais na França. A partir do século XVIII, a partir do final do século XVII, elas não são mais convocadas. Né? E eram as instituições onde o rei negociava, né? Eram instituições que faziam pressão sobre o monarca, né? Porque eram convocadas justamente para ajudar o monarca a tomar decisões difíceis. As cortes não são convocadas desde o século XVII até 1821, quando a monarquia já está em uma franca crise, depois da Revolução Francesa, depois da conquista napoleônica, um contexto completamente diferente. Então, esse tipo de instituição foi fragilizado ao longo do período da monarquia dos Bragança. Né? Isso é muito claro, principalmente ali para o século XVIII. Então, qual é o único contraponto, o único poder que você pode dizer, não, esse poder nós podemos considerar um poder centrífugo, né? que não é centralizador na monarquia portuguesa, né? Que escapa do controle do monarca em boa medida. É o poder da Câmara Municipal. Eu até pus uma imagem aí da Câmara Municipal de Mariana, que as câmaras municipais aqui em São João, Mariana, se você vê em Tiradentes, as cidades mineiras guardam isso ainda. Né? A Câmara tinha um papel importante. Né? Inclusive um papel policial. Né? As câmaras geralmente abrigavam os presos, né? Como no Mariana, em outros lugares, também Tiradentes, aqui em São João, a Câmara aplicava, era o lugar também onde as pessoas eram presas. Né? A parte de baixo ali ficava as cadeias, como aí no caso de Mariana, Ouro Preto também. Então isso é uma coisa muito importante. A Câmara, inclusive o tamanho dela, né? É um prédio do século XVIII, né? Era um prédio imponente, mostra a força do poder local da Câmara. Com elas o rei tinha que negociar o tempo todo. Tá? Então realmente é um contraponto importante. Né? Mas na opinião do Monteiro, isso nunca chegou a fragmentar o poder do monarca. Né? Ainda que oferecesse um contraponto a esse poder, ainda que pudesse representar uma certa resistência a esse poder em alguns momentos, por exemplo, a gente sabe do papel que aqui em Minas Gerais que
que as câmeras tiveram em resistir à implantação de novos métodos de recolhimento do imposto sobre o ouro, né, do quinto. Elas deram trabalho para o monarca teve que negociar muito com elas. Mas ainda que isso acontecesse, né, elas realmente ofereciam resistência a certos projetos do monarca, não se pode dizer que elas foram capazes, por exemplo, de... Elas nunca chegaram a organizar guerra civil, por exemplo, contra o monarca, como a gente vê acontecer na França e na Inglaterra, os poderes locais fazerem isso de maneira muito intensa, né? Ou mesmo no caso dos Habsburgos, né? Não considerando só a Península Ibérica, ainda que também é na Península Ibérica com o caso da Catalunha. Então, nós podemos dizer que a partir de 1640 há um grau bastante razoável de concentração de poder na mão dos Bragança. Essas forças de fragmentação política corporativas, né? Corporativos porque vem de corpos intermediários, né? Esses corpos intermediários em Portugal, eles estavam, eles eram menos capazes de resistir ao rei, ou eles estavam menos inclinados a fazer oposição aberta ao rei do que em outros casos que a gente observa. O grau de autonomia deles para fazer isso também era talvez menor. Então isso, de certa forma, ainda que não faça com que a gente volte à tese tradicional de uma centralização muito grande, né, já num período muito distante, mas a tese tradicional insinuava algo que pode ser considerado como observável, que é um grau de coesão em torno da monarquia por parte das elites. Lembrando que existem resistências, né? O quilombo, por exemplo, é uma resistência, né? Por parte das elites que a gente vê com menos intensidade e com menos frequência em outras monarquias. Bom, essa é a exposição do texto, né? E a gente vai ter oportunidade para discutir outros aspectos ainda. Tá ok? Até mais.